Meus amores, hoje a gente vai iniciar mais uma aula de ciências e a gente vai introduzir evolução, tá? Então, a gente vai entender o conceito de evolução, que é esse processo de adaptação, né, ao longo dos anos, é uma variação também, né? Então, essa evolução, ela é muito importante para a gente entender a ciência. Não existe ciência sem evolução, tá? Vocês vão entender que não existe vida sem evolução. Então, a gente vai começar justamente pela origem da vida. Então, quando começou a se discutir a origem da vida, há muitos e muitos anos atrás, tinha-se uma teoria, que é a teoria da geração espontânea, ou a biogênese. Essa teoria era defendida por Aristóteles e também pela Igreja Católica naquela época. O que acontece? Essa geração espontânea, ela também é chamada de abiogênese. O A na frente do biogênese significa não. E biogênese significa vida. Então, significa não vida. Então, essa geração espontânea ou não vida, que é a biogênese, era uma ideia de que algumas formas de vida, né, animais, eram geradas de forma espontâneas, de uma matéria inanimada ou de uma matéria bruta. Tá, Pro, como assim? Eu quero que vocês prestem atenção nessa imagem que eu coloquei aqui embaixo. Tá vendo essa laminha aqui? Tem uma lama e tem aqui as plantinhas, né? O que eles acreditavam-se naquela época? Que a partir dessa lama aqui, iam surgir sapos, tá? Do nada, Pro. Do nada. Então, era uma geração espontânea. Espontaneamente iriam surgir vidas. Outro exemplo, de uma pedra. Dependendo do tamanho da pedra, poderia ser uma ovelha, poderia ser um cavalo. Então, assim, eles acreditavam, de fato, que as vidas, algumas formas de vidas, poderiam ser geradas espontaneamente, de forma inanimada. Muitas pessoas acreditavam nisso, muitas pessoas, mas algumas pessoas não acreditavam nisso. E aí, para derrubar essa teoria, ou a gente chama de refutar também, tá? Eles precisavam, então, comprovar. E foi isso que fez Francisco Regi. Tá? Ele é italiano, o nome dele tem um sotaquezinho meio na fala, mas eu vou traduzir assim no português, vou chamar ele de Regi aqui pra gente, tá? Então, Regi, inconformado com aquela ideia, falou, não é possível, isso tá errado. Então, eu vou aqui bolar uma hipótese, né? Ele bolou uma hipótese, e aí ele pensou, se eu fizer um experimento, que é isso que eu vou falar com vocês agora, e eu comprovar, eu vou contra essa teoria. E aí eu vou formar, então, uma nova teoria, que é a teoria contra a biogênese, que é chamada de biogênese, tá? Então, a biogênese significa vida. E a abiogênese significa não vida, tá? Então, em que consistia esse experimento de Regi? Então, eu quero que vocês prestem atenção nessa imagem aqui embaixo. Tá vendo 2 frascos aqui? Então, Regi, ele pegou 2 frascos e ele colocou a mesma amostra nos frascos. Um peixe e uma carne, um peixe e uma carne. Alguns vão dizer que foi só uma carne, enfim. Ele colocou, então, esse elemento nutritivo, que é uma carne. Temos um peixe e uma carne, né? Em um, ele tampou com gases. No outro, ele deixou aberto. O que ele queria comprovar? Se Aristóteles e a Igreja Católica naquela época está certo, todos os 2 frascos vão conter, então, vermes, né? Ao decorrer do tempo vão conter vermes, vão conter outros animais, vão surgir a partir daquele ali, tá? Porque essa era a teoria da geração espontânea ou da biogênese. Mas o que aconteceu? O que ele conseguiu comprovar a partir desse experimento? Que no frasco que estava fechado com a gases, tá? Não aconteceu nada. As moscas, elas não conseguiram adentrar. Então, elas não conseguiram colocar os ovos, né? Então, não teve vermes ali. Não teve gerações, não teve outro animal, não teve outras moscas. Mas naquele frasco estava descoberto. Ocorreu, então, a formação de alguns vermes de outras moscas, de larvas, e assim surgiram novos seres vivos, né? Novas moscas. Então, assim surgiu a teoria da biogênese, ou a teoria da vida. Então, resumindo, o que foi que Regi, ele concluiu? Ele concluiu com esse experimento que as moscas, ao pousar na carne, elas depositavam seus ovos. Eu coloquei aqui uma imagem da mosca, né? Ela colocou os ovos assim, gente. E aí, a partir desses ovos, formam as larvas e aí, novas moscas. E aí surgiram as larvas e, posteriormente, as moscas, né? Comprovando que a vida, ela só se origina de outra pré-existente. E é isso que consiste o conceito da teoria da biogênese, tá? Então, eu preciso ter uma vida
para originar outra. Então, precisa ter uma pré-existente. Então, ocorreu o refutamento da teoria da geração espontânea. Ou seja, ele foi de contra aquela teoria da geração espontânea. E essa teoria da geração espontânea, ela começou a perder essa credibilidade que ela tinha. Então, muitas pessoas começaram a acreditar agora nessa teoria de Red, que é a teoria da biogênese, tá? Então, diversos pensadores e pesquisadores, eles começavam a fazer outros experimentos e tudo mais, para ter essa comprovação e tudo mais, enfim, tá? Então, aqui inicia-se a teoria da biogênese da vida, precisa-se de uma pré-existente. Mas outra, com o surgimento dos microscópios, né? Então, surgiu outra dúvida, gente. Como se explica, então, os micro-organismos? Como é que a gente explica os outros micro-organismos? Então, aí a galera começou a voltar a pensar de novo na teoria da abiogênese, ou da geração espontânea. Não é possível, eles surgem do nada, só pode ser, tá? Então, eles devem surgir do nada, e aí deve ser assim que os micro-organismos surgem. E aí começaram diversas pesquisas, não. E aí, dois caras extremamente importantes começaram a pesquisar sobre isso, e eles achavam diversas fontes diferentes de informações. Um era a favor da abiogênese e outro era a favor da biogênese. Então, veio esse carinha aqui, que foi muito importante, né, nesse estudo, e ele acabou derrubando a biogênese de vez. O que acontece? Quem é esse cara? É o Louis Pasteur. E ele vem reforçando a ideia da biogênese que rege, ele já iniciou lá muitos anos atrás. O que acontece? Vamos lá. Ele aqui acaba de comprovar a existência dos micro-organismos e tudo mais, e que precisa-se de uma vida para gerar outras pré-existentes, como já está dito lá na biogênese, tá? O que acontece? Vamos aqui acompanhar essa imagem. Observem aqui que tem o número 1, 2 e 3, então a gente vai seguir essa lógica para vocês entenderem. O que foi que Pasteur fez? Ele colocou um caldo nutritivo, despejou no frasco, tá? Pode ser um caldo de carne, um caldo de frango, não especificado, especificamente, a gente não sabe, mas foi um caldo nutritivo. Então, o quê? Poderia ter vida naquele caldo, né? Ele era rico em nutrientes. E aí, o que ele fez? Ele, além do frasco, né, de vidro, ele botou um garguelo, que a gente chama hoje de pescoço de cisne. Ele fez esse pescoço, essa curvatória, tá vendo? E ele fez uma curvinha aqui embaixo. O que acontece? Ele aqueceu, né, essa curvatória aqui que ele fez, esse pescoço grande, que a gente chama de pescoço de cisne. E aí ele esterilizou, tá vendo? Para não ter nenhum tipo de micro-organismo nem nada. E aí o que ele fez? Ele começou a aquecer esse caldo nutritivo. Para quê? Para matar qualquer tipo de micro-organismo que tinha. Aqueles outros dois caras que eu falei que era extremamente importante também, eles já fizeram esse experimento sem esse pescoço de cisne e tal. Mas aqui não. Então, o Pasteur, ele colocou esse pescoço de cisne para o quê? Vai ter a entrada de ar, vai ter a entrada de ar. Porém, a ideia de Pasteur é que os micro-organismos, eles não adentrem no caldo nutritivo, tá? Por quê? Porque tem aquela curvatória ali embaixo, que eu falei com vocês, dessa curvatória aqui. Então, o que ele fez? Ele aqueceu o caldo nutritivo, ele ferveu para quê? Para matar, esterilizar aquele caldo nutritivo e não ter presença de nenhum tipo de micro-organismo. E aí, o caldo nutritivo, ele ficou estéril, né? Ele ficou ali sem nenhum tipo de micro-organismo. Então, o pescoço de cisne, ele manteve os micro-organismos longe do caldo nutritivo. Mas, o que foi que aconteceu? Pasteur, para ele comprovar de fato a existência de uma vida pré-existente para outra, ele quebrou o pescoço de cisne. E o que aconteceu quando ele quebrou o pescoço de cisne? Tá? Surge, então, micro-organismos no caldo. Então, aqui ele derruba a teoria da biogênese e ele reforça que precisa-se sim ter vida para ter uma vida pré-existente. Para ter uma nova vida, precisa de uma vida pré-existente, tá? Mas, como foi então que surgiu os primeiros seres vivos? Temos algumas hipóteses, temos algumas teorias, né, de como surgiu os primeiros seres vivos. Então, eu vou falar com vocês aqui algumas, 3, na verdade. Eu não vou dizer que essa tá certa e essa tá errada. Não é isso, tá, gente?
mas eu vou falar que é a mais aceita no campo da ciência, né? Que a gente está estudando. E vou também falar as que tem, que existem, que muitas pessoas acreditam também, tá? Vamos lá. Então, a origem da vida. Acredita-se que tem o criacionismo. Quem acredita no criacionismo acredita que Deus criou todos os seres vivos, né? Como está relatado lá na Bíblia, que é o livro sagrado. Então, essa ideia de origem da vida, que Deus criou tudo, que Deus criou seres vivos, animais, as plantas e tudo que existe, né? É uma das mais antigas e até hoje ela é muito aceita por muitos fiéis em torno do planeta Terra. É uma teoria muito interessante e é importante também, tá, gente? Aí nós temos mais duas. Essa aqui, o criacionismo, não tem força no campo da ciência, porque a gente não consegue comprovar isso através de experimentos, tá? A gente acredita e confia através da fé do criacionismo. Já na panspermia e na evolução química, são as duas mais aceitas no campo da ciência, tá? Eu estou dizendo que é a certa? Não, eu estou dizendo que é a mais aceita. Então, nós temos a panspermia, ou também a cósmica, chamada de cósmica. Ela é uma hipótese de que ela afirma que a vida que teve aqui no planeta Terra, ela veio de outros planetas. Como assim para vir de outros planetas? Até hoje, cai diversos meteoritos, né? E naquela época, na Terra, né, acredita-se que também já acontecia essa queda de meteoritos, tá? E acredita-se que veio não a vida com o meteorito, mas moléculas, né, partículas de vida importantes e que chegaram na Terra através justamente, né, dessas quedas de meteoritos. Por que essa teoria é importante? Essa hipótese, desculpa, ela é importante porque já caíram meteoritos e já fizeram estudos nos meteoritos e justamente encontraram partículas que são responsáveis por essa vida. Um exemplo é a uracila, né? A uracila é uma base que é presente no nosso RNA, tá? Que é extremamente importante para as nossas proteínas, ácidos graxos, aminoácidos e tudo mais, tá, gente? Então, é importante essa teoria, essa hipótese é importante. Posso ser que aconteceu por assim dizer? Pode sim, tá? Não tem nada 100% certo aqui. Mas a mais aceita de todas no campo da ciência é a evolução química ou a teoria de Oparin. Então, Oparin e Aldoni também, né? Eles construíram essa teoria. A evolução química. Ela é a mais aceita, como eu falei, no campo das ciências. O que acreditava-se, então? O que Oparin e Aldoni queriam nos dizer? Que a atmosfera primitiva, a gente acredita, né? Que a atmosfera primitiva da Terra apresentava compostos que sofreram a influência de ações de raios, né, trovoadas e tudo mais, raios mesmo, da radiação ultravioleta, que é o Sol, dando origem, então, a moléculas simples. E aí, posteriormente, vão se formar, então, umas moléculas mais complexas. E aí, essas moléculas orgânicas vão dar a origem aos primeiros seres vivos. E essa aglomeração de substâncias e tudo mais, eles chamaram de superprimitiva. Como eu falei que a mais aceita a evolução química, é justamente essa que a gente vai introduzir mais, tá, gente? A gente vai explicar um pouquinho melhor sobre evolução química para vocês entenderem. Por quê? Porque é a mais aceita no campo da ciência. Novamente, eu quero dizer a vocês, é a mais correta? Não estou dizendo que ela é a certa. Eu estou dizendo que ela é a mais aceita no campo da ciência. Então tá, aqui eu trouxe uma fotinha de Oparin, tá? E de Aldoni. Então, o que foi que eles falaram? O que eles pensaram? A Terra primitiva, muitos séculos atrás, acreditava-se que aqui era uma bola de fogo, né? E aí, durante muitos e muitos anos, começou-se a chover e tudo mais, né? A condensar a chuva, ou a condensar as nuvens e tudo mais, a água. E aí começava a chover e começou a resfriar a Terra. Então, essa teoria parte daí, tá, gente? Então, essas aqui são algumas hipóteses que possam, sim, ter acontecido. Então, tá. Vamos lá, vamos focar na imagem. Então, temos o vulcão aqui, temos o calor dos vulcões. O Sol, né, gente, que tá aí sempre, e naquela Terra primitiva não era diferente. O Sol estava sempre presente. O Sol, então, tem a radiação ultravioleta. Como nós não temos nessa Terra primitiva nenhum tipo de composto que forme uma camada de ozônio, que é a camada que nós temos hoje, que é o O3,
né? Vamos lembrar um pouquinho da tabela periódica também aqui agora. Não tinha o oxigênio na Terra primitiva, tá? Então tá. Não tinha aquela camada de ozônio, então a radiação ultravioleta, ela incidia diretamente na Terra. Então era muita radiação. E tinha o quê? Tinha também as descargas elétricas causadas pelos raios, tá, gente? Aí, como eu falei, tem todo o ciclo da água, então tinha o vapor da água também. Então, a ideia de Oparin e de Haldane é que na Terra primitiva, com essas reações, elas juntas, elas acabavam que apareciam alguns elementos químicos, como o hidrogênio, o nitrogênio, né, que formava amônia ali, o metano, o gás metano, o gás hidrogênio, né, que eu falei com vocês agora. Então, esses elementos, eles vão formar moléculas orgânicas. E dessas moléculas orgânicas que eles vão ali se aglomerando, né, se juntando, eles vão formar, então, coacervados, que são moléculas mais complexas, que vão formar, né, os primeiros, então, primeiras moléculas que vão constituir um ser vivo, né, que são aminoácidos, açúcares, ácidos graxos, para formar, então, uma célula de RNA, que acredita-se, né, e posteriormente, durante aí, então, muitos e muitos anos, durante muita evolução, durante muita adaptação do meio, tá? Não foi de um dia para outro, eles não acreditavam que foi de um dia para outro, foram bilhões e bilhões de anos, tá, gente? E aí formaram-se, então, algumas células de RNA e formaram, então, o primeiro ser vivo, tá? Que acredita-se que foi procarionte, heterótrofo, né? Que conseguia, então, sintetizar, pegar aquela energia do meio e sobreviver. Então, é isso que acreditava-se nessa hipótese de Oparin e de Haldane. Tá, Pro, mas por que ganhou tanta força? Por que no campo da ciência é o que mais vista, mais bem vista, né? Porque esses dois carinhas aqui, o Milley e o Urey, eles, me perdoe que a pronúncia, né? Eles não são brasileiros, então a pronúncia dos nomes deles são diferentes. Eles então tentaram comprovar, né? Testar essa hipótese que Oparin e Haldane falavam experimentalmente, tá, gente? Por isso que ela ganhou tanta força, sim. Por quê? Porque eles tentaram simular, aí vamos tentar entender aqui o que esse desenho aqui está querendo nos dizer. Então, aqui temos água para sintetizar e tentar explicar aqui, o oceano, né? O caldo primitivo lá. E aí, aqui nós temos, nessa outra bola aqui, faíscas elétricas, tá? Nos eletrodos aqui. Então, e a radiação, né? Incisão de radiação. E aqui nós temos o condensador. Ou seja, para resfriar qualquer tipo de substância que tem aqui. E eles colocaram as substâncias que eles acreditavam que Haldane e Oparin acreditavam que existia naquela época. Metano, hidrogênio, amônio e nitrogênio, tá? Eles colocaram aqui. Então, nessa água aqui, ela recebeu essa fonte de calor, né? Por quê? Porque naquela época existia muita radiação ultravioleta, né? O sol lá. Então, existia essa efervescência da água. E aí subia aqui, muito bonitinho, tá vendo a direção aqui? Tá vendo a bolinha aqui embaixo, gente? E é nessa direção. E vinha pra cá, esse vapor de água, tá? Então aqui elas recebiam essas faíscas elétricas, que aqui tá simulando os raios, né? E aí tem aquelas substâncias que eles acreditavam que existiam naquela época. E aí o que aconteceu? Teve uma condensação, né? Por quê? Porque teve resfriamento. Acreditava-se sim que naquela época tinha um momento de resfriamento, né? Uma condensação. E o que eles conseguiram perceber com a água, então, que passavam por essa hipótese, que começaram a surgir compostos orgânicos, como Oparin e Haldane tinham pensado. Então, começaram a surgir os primeiros compostos que são essenciais para a vida humana, tá, gente? Que foram os ácidos, que foram as cadeias de proteínas, que são extremamente importantes para nós, seres humanos, e que são a estrutura básica da nossa vida, tá? Então, essa é a primeira parte da introdução de evolução que a gente vai estudar. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco, tá? Até a próxima aula e a gente vai continuar estudando evolução. Um grande beijo, meus amores. Tchau, tchau.